Graça e paz, família, estamos de volta para tratarmos de Atos capítulo 1, versículo 6, a parte em que os discípulos perguntaram a Jesus o seguinte: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Parte 2, e vamos junto comigo aqui no canal Voz das Nações para mais um estudo da palavra. Deixa eu ajustar aqui para ficar mais legal. Aí, agora ficou legal. Vamos lá. Queridos, na NTLH, na linguagem de hoje, essa frase está assim: agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Ou seja, para ficar bem claro o que os discípulos estavam perguntando. Queridos, primeira coisa que eu preciso entender que os discípulos já tinham entendido uma parte do processo, porque aqui estava depois da cruz. Se estava depois da cruz, os discípulos já estavam entendendo que o poder tinha sido tirado do povo de Israel. Por isso que está escrito devolver, por isso que está escrito restaurar. É por causa disso. Sendo assim, você tendo esse entendimento, agora começa um entendimento bacana. Queridos, deixa eu falar uma coisa para os irmãos. O poder, o reino, a restauração aconteceu sim para o povo de Israel. Só que agora este povo de Israel não é o Israel físico mais. Não é o Israel lá, não. Nada a ver tem com 1948, não tem nada a ver. Porque o Israel de Deus, que Deus fez, remiu, restaurou, agora eu vou ler aqui, apenas 2 versículos, para o vídeo não ficar muito longo, mas você leia o contexto para você ver que vai ficar muito bacana. Vou ler o versículo, deixa eu ver os versículos, 12 e 13, de Efésios, capítulo 2, versículo 12 e 13. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranho aos concertos das promessas, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, já pelo sangue de Jesus chegaste perto. Ou seja, se você continuar lendo, Jesus, ele derrubou a parede da separação e fez de ambos um só povo. Vou ler o versículo, quer ver? Versículo 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio de ambos os povos. Não tem agora, no sentido espiritual, não tem Israel, tem o Japão, e os brasileiros, e os francisqueiros, e o não sei o que. Não, meu irmão. Espiritualmente falando, existe um Israel de Deus, que é a igreja. A parede foi separada. A parede que separava foi tirada, melhor dizendo. A parede foi destruída na cruz. É por isso que os discípulos estavam perguntando. Eles já tinham entendido que na cruz Jesus já tinha feito algo. O que eles talvez não entendiam é que agora não era mais o Israel físico. Agora seria o Israel espiritual. Porque Jesus, ele não disse que não ia restaurar. Ele disse, não cabe a vós saber os tempos, nem as estações. Não cabe a vós. Porque o Pai já estabeleceu por seu próprio poder, pelo seu próprio poder. Pronto. E Jesus fez isso? Obviamente que fez. Começou na cruz, em Efésios capítulo 2, você viu aqui. E nós sabemos que foi no ano 70 que tudo se cumpriu. Agora, querido, olha só. Vamos aqui. Olha como é importante nós entendemos. Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21. E o versículo 43. Está anunciando lá, se você quiser comprar. Pode comprar, que só não sai do vídeo não. Vai lá e compra batata com arroz, feijão e não sei mais o que. Olha só. O Mateus 21, versículo 43, nos mostra que o Israel físico, aqueles que não faziam parte
do projeto, do jeito que você quiser entender. Mas nós vamos entender que, olha, Mateus 21, versículo 43, olha o que o Cristo falou. 21, 43. Que Jesus falou, ó, portanto eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu seus frutos. O reino de Deus foi tirado, foi arrancado de Israel físico. Nós sabemos que antes Israel, ele detinha o reino para ele, ou seja, era eles que reinavam no mundo, no planeta. Os outros eram gentios, eles eram nação santa, escolhidos, povos santos, e o símbolo máximo deste reino, dessa exclusividade, era o templo. Todos nós sabíamos, mas Jesus, todos nós sabemos, né? Porém, Jesus está dizendo aqui, será tirado. Quando foi tirado? Olha só que interessante. Vamos aqui ler Daniel. Isso aqui é muito importante você entender. Daniel capítulo 12 e o versículo 7 diz assim. Para você entender que este Israel, Israel físico, o Israel religioso, o Israel, esse Israel perdeu o seu reinado. E agora é a igreja, agora é o Israel de Deus, o Israel espiritual. Já não é mais no sentido geográfico que está o Israel de Deus. O Israel de Deus está espalhado por toda a terra. Versículo 7, Daniel 12, versículo 7. Eu vi um homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, e quando tiver acabado de destruir o poder do povo santo, todas as causas serão cumpridas. Todas as coisas serão cumpridas. Olha que bonito. Quando tiver acabado de destruir o poder do povo santo, todas as causas serão cumpridas. E quando aconteceu isso? Vamos agora, Lucas capítulo 21. Estou sendo ligeiro aqui, mas você pode pegar os textos e ir estudando com tranquilidade aí, tá bom, meu querido? Lucas capítulo 21. O versículo 20 diz assim. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exército, sabei que é chegada a sua desolação. Olha só que interessante. Agora olha o versículo 22, tudo perfeita harmonia. A Bíblia está em perfeita harmonia com Daniel, com os outros textos, perfeita harmonia. Versículo 22. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que são escritas. Não é isso que está escrito em Daniel que nós acabamos de ler? Olha, todas as coisas estão escritas. Agora o versículo 31. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está próximo, está perto. Olha só que interessante, também vós, quando virdes, Jesus está afirmando que os discípulos iam ver. Jesus está afirmando que muitos daqueles que ali estavam iam presenciar. Ou seja, o reino de Deus, o reino foi tomado de Israel, agora ia ser estabelecido um reino que é exclusivamente de Deus. É Deus que reina, não tem um homem mais, não tem como colocar a mão, não tem como mais conduzir, não tem como mais. O reino agora é exclusivo de Deus, meu irmão. E o reino foi entregue para quem? Para os seus filhos, para os eleitos, para o Israel espiritual. Olha o versículo 32. E em verdade vos digo que não passará aquela geração até que tudo aconteça. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Eu vou colocar o versículo aí na NTLH. Na linguagem de hoje, está escrito que muitos daqueles que estavam ali ainda estariam vivos. Jesus está falando que, olha, dos que aqui estão, muitos não passarão pela morte, até que vejam isso acontecer. Vou colocar a NTLH lá bonitinho, do jeito que está lá, você está vendo aí agora. Percebeu, meu querido? Você percebeu que Jesus restaurou, que Jesus entregou, devolveu, vamos entender assim pela linguagem de Atos 1:6,
Porém, você não pode esquecer que foi arrancado, tirado daquele Israel físico. O poder deles foram destruídos quando o templo caiu. Tudo se cumpriu e agora nós vivemos de uma maneira abrangente, de uma maneira plena. O Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11. Meu irmão. E nós agora, a questão agora sobre este assunto, o negócio sobre reino, sobre reinar. Nós já sabemos que Deus reina, né? Nós sabemos que Jesus concluiu tudo, entregou o reino a Deus, e agora Deus reina perfeitamente, reina de uma maneira plenamente, e a igreja, o Israel de Deus, agora vive isso aqui, viu? Romanos capítulo 5, o versículo 17, que diz assim: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Reinarão. Observe que está no futuro. Por quê? Porque Jesus ainda não tinha voltado. Porque não tinha cumprido ainda o Lucas, capítulo 21. Você não viu Lucas 21, versículo 31, que fala assim: quando os discípulos vissem aquela questão, vissem aquelas coisas, aqueles sinais, era sinal que o reino de Deus estava perto. Então, do ano 70 para frente, não é reinarão, reina. Nós reinamos em vida por aquele que cumpriu todas as coisas. Então, meu querido, os discípulos, a pergunta deles: restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Jesus restaurou, mas não foi para o Israel físico, pelo contrário, Jesus tirou o reino deles. Pelo contrário, meu querido, o Israel físico, o poder deles foram destruídos. E agora, o Israel de Deus, e agora nós, os filhos de Deus, nós reinamos em um reino que é exclusivo de Deus. É Ele que reina, é Ele que manda, tudo é dele, tudo é para Ele, por Ele, pronto, acabou. Não tem mais lei de homens, mandamento de homens, não tem mais mandinga, urucubaca, moléstia, não. Nós somos mais do que abençoados por Cristo Jesus. Então, espero que você tenha entendido aí sobre essa parte. E lembrando, vou deixar novamente na descrição do vídeo o vídeo que eu falo tudo sobre Atos capítulo 1, concernente à volta de Jesus, tá bom? Então, tem muitas dúvidas, indagações de Atos 1. Este vídeo responde o que vai ficar na descrição. Vou ficando por aqui. Fiquem todos na graça, fiquem todos na paz. Não se esqueçam de deixar um comentário, o seu like e também se inscrever. Fui!